Omae wa mou shindeiru. Você já está morto, só não percebeu ainda. Estou aqui de novo. Vamos lá. Hoje a conversa é com os jovens, principalmente com os rapazes. Os rapazes de seus 18 anos para mais. Pois bem, muito se ouve falar aí na atualidade que o homem ele está invisível, né? Que o homem perdeu seu valor, que o homem é isso, que o homem é aquilo, né? Então você, garotão de 18 anos aí, você já pensou o que você quer para sua vida? Pois bem, quando você passa dos seus 17 para os 18, você deixa de ser menino para virar homem, certo? Certo. Virar homem no sentido de ter responsabilidades, porque homem você já nasceu desde quando nasceu. E o que eu quero salientar nesse vídeo aqui? Muito se fala para o homem, para o jovem buscar o seu valor, se valorizar. Mas e aí? De que maneira se valorizar? Primeiro, o jovem ele pode buscar valorização obtendo conhecimento através dos estudos. Mas nós vemos que a escola ela não dá esse norte aos jovens hoje em dia, né? A escola mal vai ensinar ali a conta de mais, menos, né? Mal está ensinando português para a garotada aí. E nós vemos aí muitos errando ao se pronunciar, ao se expressar, mas não é isso que vem ao caso neste momento. Então, como você pode se valorizar, jovem? Você já pensou em buscar o aperfeiçoamento através de um curso técnico? Ou até mesmo aprender um novo idioma, né? Eu me lembro na época que eu era um pouco mais jovem, isso daí em 1998, quando a internet estava lá no comecinho ainda. A internet começou em 95, mas só tinha 3 anos ali. Pouco tinha na internet a respeito de se aprender outros idiomas, não tinha cursos, como nós vemos aí, pessoas dispostas a ensinar um novo idioma. E eu me lembro que em 1998 eu fui atrás de aprender um novo idioma. Eu queria aprender o espanhol. O espanhol era mais fácil, ok, bem mais simples. Então eu fui aprender o espanhol, consegui aprender o espanhol, consigo conversar em espanhol, consigo ler o que está escrito, interpretar os textos e por assim por diante. Só que eu queria ir mais além. Eu falei assim, puxa, eu gostaria de aprender um idioma um pouco mais diferente. Eu tinha um amigo que ele tem muita facilidade em aprender idiomas. Se bobear, ele já deve saber uns 30 idiomas ou mais. Eu sempre trocava ideia com ele a respeito de idiomas. Em um determinado momento, ele me incentivou realmente a aprender outros idiomas que não só o espanhol. Então eu fui atrás de aprender sobre o coreano. Eu falei, caramba, o coreano, né? Eu acho interessante aquelas letrinhas, né? Aquelas bem miudinhas. E só um minutinho eu vou pegar alguns dos livros que eu comprei, que me ajudaram muito a aprender. Eu vou dizer assim, que sei falar coreano fluentemente? Não, eu devido a um determinado tempo, situações na minha vida, eu dei uma parada, mas eu sempre tô lendo, tô pesquisando algo a respeito do idioma. Só um minuto. Pronto.
O primeiro livro que eu comprei a respeito foi esse daqui, não sei se dá para ver aí, Korean Phrase Book, da Lonely Planet, e era um livro importado, né? Eu consegui na Livraria Cultura, ele tem frases aqui em conversação em coreano, e a partir desse pequeno livro aqui, livro de frases, eu aprendi a falar o coreano, a ler, escrever, né? E o que eu fiz? Puxa, tá tudo em inglês, agora eu vou ter que aprender também o inglês, né, para poder saber um pouco de coreano. Então foi uma dificuldade imensa, né? Eu consegui transcrever o alfabeto coreano para pequenos papeizinhos, né? E ali eu afixava na lousa, né? Aqui em casa ou na parede e começava a memorizar o alfabeto Hangul. E assim eu comecei a aprender a falar, a usar a fonética de maneira mais adequada. O segundo livro que eu comprei foi esse aqui, né? Functional Korean, coreano funcional, né? Então é um livro que eu comprei também na Livraria Cultura, né? E esse livro me ajudou também. Tá tudo em inglês, não existia livro em português, não existia aplicativo, não existia nada como hoje. E agora esses dois aqui realmente foram um achado, né? Esses dois aqui, ó, Dongas Prime, né? Dois dicionários. Um é coreano e inglês, só coreano e inglês, e o outro é espanhol-coreano. Então, ou seja, para você aprender palavras, você tem que saber de inglês e espanhol para aprender o coreano. Mas foram muito bons esses livros aqui. E aí, por que eu quero chegar com isso, né? Aonde eu quero chegar com isso, né? Que por iniciativa própria, né? Mesmo não tendo assim um incentivo dos meus pais, né, para aprender o idioma, né, para buscar coisas novas, eu mesmo arregacei as mangas e falei assim, não, eu vou aprender algo novo, eu vou aprender um idioma. E o que acontece, né? Depois eu estava atingindo já uma certa idade, né? Já tinha passado da minha juventude, né? E depois eu vim a obter matrimônio, né? Aí realmente eu fiquei invisível de vez, né? O homem na sociedade moderna ele já é invisível. Quando eu obtive matrimônio, aí que eu realmente perdi minha identidade, né? Perdi minha identidade como o ser homem diante da sociedade, né? Então, a sociedade hoje em dia, ela é cruel para com os homens, né? Nós muitos vemos aí na mídia tradicional, né? Na mídia tradicional, nos meios de comunicação, em novelas, em teatro, em seriados, muito se fala do empoderamento das mulheres, né? Do empoderamento feminino, né? Meu corpo, minhas regras, né? E o lugar da mulher é onde ela quiser, mas e o homem? Né? Você, jovem rapaz, você já parou para pensar? E o homem? Por que não se fala nada a respeito do homem, né? O que acontece? O homem, ele é deixado a segundo plano, né? Nessa sociedade misândrica que vivemos hoje em dia. E o que acontece, né? O homem, ele não é incentivado pelos meios tradicionais a falar um idioma, você não vai ver lá na novela da Globo ou em seriados de TV ou na mídia tradicional ou em programas de auditório, enfim, o que seja, você vai ver massivamente falar assim, vá lá homem, valorize-se, né? Nós dependemos de vocês para que o mundo ele continue rodando, né? Obtenha um estudo, né? Profissionalize. Não, vocês não vão escutar algo como isto, né? Então, e o homem, né? Para o Estado, ele é apenas um número, né? Ele é apenas um número. Quando ele completa 16 anos, o Estado vem lá seduzir ele, né?
Olha, tire o título de eleitor, né? O seu voto é importante para a democracia. Democracia, né? Democracia é relativa, né? Nós sabemos que neste país não existe mais democracia. Então, o que que acontece, né? O Estado primeiro te seduz. O Estado seduziu e adotou as mulheres como filhas, né? E os homens, praticamente, eles ficaram às margens da sociedade. Para o Estado, o homem ele é só importante na hora de gerar receita, né? Na hora do recolhimento do imposto e manter o país funcionando, manter a instituição Estado funcionando, né? Para os governos, nós vemos aí que para não dizerem que não lembram dos homens, né? Existe um tal de Novembro Azul, né? Novembro Azul é isso aqui, ó, um dedo no cu do homem, né? Então esse é o Novembro Azul, né? Certo dia, uma moça da saúde que passa aqui com certa frequência, ela chamou-me pelo nome, né? Eu estava trabalhando lá na garagem de casa e ela me chamou pelo nome, né? Eu falei, puxa, a fulana nunca me chama pelo nome, vou ver o que ela quer, né? Ela sempre chama ou o nome da minha mãe, né? Ou da esposa, tal, né? E o que que acontece? É... Aí ela me chamou, ela falou assim, ô Rogério, tal, não sei o que, tal, né? É... que você não termina aqui, né? Esse, essa calçada, tal, né? Falei, não, vou terminar assim, né? Vou terminar assim, essa calçada eu preciso terminar. Ela já estava pavimentada a calçada. Eu falei, não, mas sabe o que que é, homem de Deus? Ela usou essa expressão. É que tá tendo muito caso de dengue. Aí ali, onde no cantinho ali da calçada, o pessoal, alguém viu, né? Falou que tá acumulando água e pode ter dengue, não sei o que. Eu falei assim, ô fulana, é o seguinte. Você tá vendo ali que eu já fiz um cortezinho ali? Então a água já tá escoando. Ai, que bom, não sei o que, né? Aí, ou seja, aí eu perguntei, falei para assim, ô fulano, é o seguinte, quando você vem aqui, você chama pela minha mãe, pelo nome da esposa, tal, não sei o que, né? Mas nunca me chama pelo meu nome e eu te conheço há uns 30 anos, mais ou menos, né? E quando você vem aqui é só tratar da saúde da mulher, e não dos homens da casa, né? Você não perguntou como que tá os homens da casa, foi fazer um exame periódico, não sei o quê. Não, o Estado ele não quer saber do homem, né? Ele não quer saber do bem-estar do homem, ele só quer saber o que o homem ele pode, o que os homens, né, podem proporcionar para ele em recursos financeiros, né? Os homens são apenas o óleo para manter a máquina do Estado. Então, jovem, você aí dos seus 18 anos para mais, né? Eu não vou me referir aos menores de 17, 16 ou até os 14 anos, porque o vídeo é direcionado para o jovem já na vida adulta, né? Mas eu sei que algum jovenzinho aí vai pegar o celular do pai ou da mãe, ou se já tem celular, vai acabar assistindo esse vídeo. Porém, a mensagem é direcionada para você, jovem, de 18 anos para mais, certo? Então, aprenda um novo idioma, né? Igual eu fiz aqui, fui atrás, né? Hoje em dia é muito fácil, tem aplicativos, né? Eu estou usando um aplicativo Luvilíngua para relembrar, né, o que eu aprendi em coreano, né? Estou usando o Luvilíngua no idioma russo para aprender um pouquinho sobre o idioma russo, né? E diversos outros idiomas, né? Tem a IA agora aí, os aplicativos com IA, onde tem lá uma moça, um rapaz, né, que fala na linguagem que você escolheu para aprender, ou tem pessoas também dispostas, né, professores e professoras dispostos aí a ensinar um novo idioma, até mesmo de outros países. Você pode entrar em algum aplicativo, ou até mesmo em algum site, ou até mesmo por canais do YouTube que te ensinam a falar um novo idioma, né? O que dizer de profissões, né? Profissões, eu fiz Senai,
Em 1994, aprendi o ofício de eletroeletrônica, então eu sou eletroeletrônico por profissão, mas eu faço muitas outras coisas aqui em casa. A minha casa aqui, onde eu estou gravando, né, que fica no terreno da casa dos meus pais, eu construí ela desde o zero, né? Eu não sabia nem mesmo pegar numa colher de pedreiro, mas a necessidade, ela faz com que você se impulsione para frente, né? Então, eu tinha filhos pequenos, né? Falei para mim mesmo, não fico 10 anos pagando aluguel, né? E quando chegou 9 anos e 6 meses, eu mudei para casa aqui do jeito que estava mesmo, sem porta, sem janela, ainda falta muita coisa aqui, né? Mas trouxe a família aqui para dentro de casa e está todo mundo estabelecido, ok? E a partir de então, eu comecei a construir outros cômodos aqui em casa, né? Essa parte aqui de cima, onde vocês estão vendo eu gravar, vamos dizer assim, por enquanto é uma oficina, mas é um estúdio. Eu vou transformar ali num estúdio de gravação e num estúdio também de, de desenho, que eu gosto de desenhar, gosto de fazer meus animes aqui, meu mangá, fiz uma mesa de edição, de animação, com iluminação e tal. Tem um pouquinho das fotos dela aí em um dos meus shorts que eu fiz, né? Eu todo santo dia eu estou aqui, né, fazendo algo na obra aqui na casa dos meus pais, estou escavando aqui uma casa por debaixo da outra praticamente, já foram mais de 46 caçambas, tudo sozinho, eu não tenho ajudante. Quando o meu irmão mais novo tá a fim de ajudar, ele ajuda, os moleques aqui não, a molecada aqui não ajuda, né? Tem o mais velho trabalha, tá entendo isso, o mais novo ele estuda, né? Eu não fico exigindo muito deles também. Se quiser ajudar, ajuda, né? Mas, enfim, a gente não deve ficar dependendo da ajuda dos outros, né? Nós devemos fazer por si próprios, né? Não devemos ficar lamentando, ai, mas o fulano não me ajuda, ai, mas meu pai não me ensinou, ai, mas a vida é assim, ai, mas não sei o que lá, ai, mas não sei assado, ou seja, pega, tira essa bunda do sofá aí e vai fazer algo novo, né? Então, ou seja, se você gosta de vídeos, né, de fazer vídeos no YouTube, faça vídeo no YouTube. Você quer viver de fazer vídeos? Beleza, se esse é o seu objetivo, vai lá, aprimore-se, né, procure canais que ensinem a você obter mais conhecimento a respeito de como fazer vídeos, como dar engajamento, isso, aquilo, outro. Ou vai ganhar uma rendinha. Ah, mas eu não sei fazer muito vídeo. Ou eu gosto de mexer com mecânica de... Eu gosto de mexer com coisas mecânicas, né? Ou aprende uma profissão a respeito de mecânica, né? Cola ali numa bicicletaria, né? Fala lá, conversa com o dono da bicicletaria, ó... tô a fim de aprender a mexer com bicicleta, né? Eu sei, você pode conversar com a pessoa, de repente a pessoa te dá uma oportunidade, né? Você, ó, eu não tô pedindo um emprego, eu tô pedindo algumas horas para poder aprender mexer com bicicleta. Vai terminar sendo um emprego. Certa vez, o que eu fiz? Eu precisava aprender a montar rodas de bicicleta, né? Que eu trabalho com mecânica de bicicleta também, né? Faço as mecânicas de bicicleta, monto bicicletas. Já viajei umas 5 vezes aí para o Rio de Janeiro de bike. A última vez foi para Santa Catarina. E o meu amigo que eu visitei lá em Santa Catarina, jogava só LOL com ele, não conhecia ele pessoalmente, fui bater lá na porta da casa dele, né? Lá em Santa Catarina, lá em Joinville, né? Valeu, meu amigo, você que está aí, vendo aí do outro lado aí da tela aí, Nego Punk, é isso aí. Um abraço. Então, o que que acontece? Certa vez eu precisava montar rodas de maneira... pegar na prática mesmo. Falei com um amigo meu que era mecânico numa outra bicicletaria lá na Zona Norte de São Paulo, Zona Leste, aliás, na Zona Leste de São Paulo. E o que que eu fiz? Falei com ele, ele falou com os donos concordaram, eu ficava lá das 8 da manhã até as 4 da tarde, e a única coisa que eu pedia para os donos é o almoço. O almoço, e assim foi. Fiquei lá praticamente um mês, né? Montando bike, revisando bike e tal, né? Ajudando numa coisa na outra, observando. E aprendi muita coisa lá. Sou grato aí ao Coragem. Valeu, Coragem. Coragem tá, se estiver assistindo esse vídeo aí, um abraço também.
Então, o que que acontece? Tudo isso é válido, você obter skills, né? Então, não fique só numa coisa eu quero ser streamer. Não, não fica só no streamer, vai aprender um idioma, né? Aprende, cara, até se você catar latinha na rua, você está aprendendo uma coisa nova. Você vai ir num ferro velho, vai no outro, vai vender uma coisa aqui, outra ali, vai aprender os preços das coisas, os preços dos materiais. Aqui em casa mesmo, o que eu faço? Tem dois barrilzão gigante aqui para guardar as coisas aqui de reciclagem e geralmente de 2 a 3 meses eu junto uma certa quantidade de reciclagem, às vezes dá lá seus 10, 15, 20 reais, dependendo do que tiver na reciclagem, dá 30, 40, 50 reais, né? Então, ou seja, um novo aprendizado, né? Eu não fico numa coisa só, né? Então, agora eu quero aprender outras coisas, né? Como mexer melhor com a inteligência artificial, aprimorar os meus conhecimentos artísticos, mexendo ali com o Photoshop, né? Você entendeu? Passando da folha de papel para o meio digital e para ver como é que fica, né? Vou voltar realmente a desenhar, né? A mesa está aqui do lado, né? Vou voltar a desenhar, isso eu já coloquei no meu cronograma e logo logo, quem sabe, faça uns vídeos, né, daquilo que eu desenho, daquilo que tá aqui na cabeça, né, e ponha para o papel. Então, jovem de 18 anos, você que está ouvindo esse recado, né, faça por onde, se valorize, né? E de que maneira se valoriza? Diante dessas dicas que eu dei aqui, você pode começar a traçar um caminho, né? E não procure ir atrás de namoradinha nessa idade agora não, porque é o seguinte, né? Eu me casei jovem, né? Comecei a namorar lá por uns 18 para 18 para 19 anos, lá para os 17 para 18 anos, mais precisamente. Casei quando tinha uns 20 anos e tive filho quando tinha 22 anos. Não fui orientado, né? Naquela época não tinha tanta orientação para com os homens como hoje, né? Nós vemos aí alguns canais aí no YouTube, né, orientando os homens, né? Alguns canais, vamos dizer aí que orientam assim, a como o homem ele ser uma pessoa melhor, né? Então você pode fazer o mesmo, né? Procura construir a sua identidade primeiro, né? Construa a sua identidade primeiro, né? Porque você tem seus 16, 17, 18 anos, você ainda não tem uma identidade, né? Essa é a realidade. Você não tem uma identidade. Faça o seu nome, né? Quando você chegar lá para os seus 30, 35, 40 anos, você fala assim, puxa, olha quantas coisas eu fiz para tantos lugares que eu consegui viajar, né? Só com o fruto do meu esforço, né? O homem que ele é casado num país como este, o Brasil que nós vivemos, né? O Bostil, né? Vamos dizer assim. O homem que ele é casado, além dele ser invisível, já quando ele, só por ser homem, quando ele se casa, ele fica mais invisível ainda, ele vira um espectro, né? Ele vira um espectro, essa é a realidade. E se ele ganha ainda um salário mínimo, ou um pouquinho mais, né? Quando tem sorte, esse salário ou vai para, obviamente, vai para cobrir os gastos, né? Os gastos familiares ali, conta de água, luz, telefone, internet, filhos, quando os filhos ficam doentes, pior ainda, aí tem que comprar remédio, é a esposa que pede isso, a esposa que pede aquilo, né? Se ele tem uma esposa que lhe ajuda, beleza, ok, né? É louvável da parte das esposas. Tá certo que esse vídeo aqui não é direcionado às esposas nem às moçoiras aí, às moças, né? Mas quando uma jovem senhora, uma jovem mãe, ela ajuda, né, ali o marido, né? Isso é louvável, é elogiável, né? Porque ambos estão correndo junto ali, né? Mas quando o homem não tem a ajuda da companheira, aí se torna
imensamente difícil e eu conheço muitas pessoas, né, que não têm ajuda da companheira. Eu não estou aqui para falar mal da companheira, mas, enfim, ela não ajudou a sequer carregar um tijolo para construir a casa e, no entanto, reclama de muitas coisas, né? Então você, jovem, preste atenção, né? Preste muito atenção, né? Faça o seu nome primeiro, né? Cresça como pessoa, né? Valorize-se, né? Obtenha novas skills, né? Novos conhecimentos, né? E quando você for chegar lá dos seus 25, 30, 40 ou pouco mais, você vai falar, puxa, quantas coisas eu aprendi, né, durante essa minha existência até agora, né? E de repente você já construiu um patrimônio sólido, né? Às vezes aquela garota que você se interessava no passado, que sempre te desprezava, daqui um tempo talvez ela vai aparecer, oi sumido, né? Quanto tempo? Já com 2 ou 3 filhos, sem marido, porque largou o marido, né? E de repente ela vai falar, oi sumido, quanto tempo, né? Oi, como você tá? Cuidado, né? Cuidado, né? Porque isso aí é só um canto da sereia, né? Então, por isso que você tem que fazer o nome. Não fique correndo atrás de garotas aí doidamente quando você completar seus 18 anos. Não. Faça o seu nome, faça o seu patrimônio, né? Porque quando você casa, a chave muda, né? De patrimônio vira o quê? Matrimônio, né? Então, do grego, pater, pai. Aliás, do latim, pater, pai. E matrimônio, do latim mater, mãe, ou seja, tudo que você conquistou vai realmente com as leis estatais que nós temos neste território nacional. O homem que ele é solteiro já é invisível para a sociedade, o casado vira um espectro e para o Estado ele é menos ainda do que um espectro, né? Ele é apenas o átomo que faz o Estado se movimentar, certo? Ele é apenas o átomo que faz o Estado se movimentar. Então, o que acontece, né? Quando você é solteiro e está obtendo ali os seus recursos, né? Invista em tudo isso que eu falei anteriormente, né? Você não vai ter nada a perder. Então, quando chegar a sua vez, né? Talvez se você quiser casar, eu não aconselho isso hoje em dia, né? Porque, desculpem aí as moças brasileiras, mas eu sei que tem uma ou outra aí que realmente eu posso assim levar em consideração, né? Tem moças boas, né? Tem, mas no sistema que vivemos na atualidade mundial, né? O feminismo ele é como se fosse a serpente lá do Jardim do Éden, né? Para você que acredita na Bíblia, né? É como se fosse a serpente. O feminismo ele envenenou, né, a mente das mulheres. Então pode ser aquelas que puxa, uma moça bem gente fina, tal, mas ela tem um pouquinho do veneno correndo nas veias do feminismo. Infelizmente é assim, tá? Infelizmente é assim. Não vou dizer que nada, né? Poxa, que todo casado não vai dar certo. Não, não é isso, né? Mas infelizmente vivemos num mundo e num território nacional onde ser homem praticamente é ser um criminoso, né? É o que eu enxergo hoje na realidade, né? Na atualidade. Então, jovem, faça isso, né? Siga esses pequenos conselhos, né? Busque a orientação de homens sábios mais velhos, né? Não adianta você buscar a orientação de pessoas, homens mais velhos que não sejam sábios, né? Às vezes tem um homem aí de seus 30 anos, 25 anos, que é mais sábio do que certos homens mais idosos. Então isso aí é meio que relativo, tá? Mas busque conselhos de homens sábios, né? Que possam assim te orientar, te dar um norte, né? Se você já está trabalhando, né, em alguma empresa, né?
Procure, assim, a companhia daqueles colegas mais experientes, né, que estão dispostos a te ensinar o serviço, né? E não fique muito na companhia só dos zombadores, né? Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa séria, introvertida o tempo todo. Não, você pode até dar risada junto com eles, contar piada, tal, né? É até bom, né, essa interação, mas procure sempre, assim, a orientação de pessoas que possam te gerar assim um ganho, né? E não percas, ok? Então, eu acredito que eu consegui passar um pouquinho a ideia.